Evangelho de Marcos, capítulo 3. O homem da mão seca, pregação na barca. Noutra vez entrou ele na sinagoga e achava-se ali um homem que tinha a mão seca. Ora, estavam-no observando se o curaria no dia de sábado para o acusarem. Ele diz ao homem da mão seca: vem para o meio. Então lhes pergunta: é permitido fazer bem ou mal no sábado? Salvar uma vida ou matar? Mas eles se calavam. Então, relanceando um olhar indignado sobre eles e contristado com a dureza de seus corações, diz ao homem: estende tua mão. Ele estendeu-a e a mão foi curada. Saindo os fariseus dali, deliberaram logo com os herodianos como o haviam de perder. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar e o seguia uma grande multidão vinda da Galiléia e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do Além-Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidônia. Veio a ele uma grande multidão ao ouvir o que ele fazia. Ele ordenou a seus discípulos que lhe aprontassem uma barca para que a multidão não o comprimisse. Curou a muitos, de modo que todos os que padeciam de algum mal se arrojavam a ele para o tocar. Quando os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Ele os proibia severamente que o dessem a conhecer. Eleição dos apóstolos. Depois subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram a ele. Designou 12 dentre eles para ficar em sua companhia. Ele os enviaria a pregar com o poder de expulsar os demônios. Escolheu estes 12: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Ele escolheu também André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o zelador, e Judas Iscariotes, que o entregou. O pecado contra o Espírito. Dirigiram-se em seguida a uma casa. Aí afluiu de novo tanta gente que nem podiam tomar alimento. Quando os seus o souberam, saíram para o reter, pois diziam: ele está fora de si. Também os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebu. É pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. Mas, havendo-os convocado, dizia-lhes em parábolas: como pode Satanás expulsar a Satanás? Pois se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. E se uma casa está dividida contra si mesma, tal casa não pode permanecer. E se Satanás se levanta contra si mesmo, está dividido e não poderá continuar, mas desaparecerá. Ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhe os bens, se antes não o prender, e então saqueará sua casa. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo as suas blasfêmias. Mas tudo o que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falava assim porque tinham dito: ele tem um espírito imundo. A família de Jesus. Chegaram sua mãe e seus irmãos e, estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Ele respondeu-lhes: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E, correndo olhar sobre a multidão que estava sentada ao redor dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Parábolas do reino. O semeador. Jesus pôs-se novamente a ensinar à beira do mar e aglomerou-se junto dele tão grande multidão que ele teve de entrar numa barca no mar, e toda a multidão ficou em terra na praia. E ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. Dizia-lhes na sua doutrina: ouvi,
Saiu o semeador a semear. Enquanto lançava a semente, uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu no pedregulho, onde não havia muita terra. O grão germinou logo porque a terra não era profunda. Mas assim que o sol despontou, queimou-se e, como não tivesse raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes cresceram, sufocaram-na e o grão não deu fruto. Outra caiu em terra boa e deu fruto. Cresceu e desenvolveu-se. Um grão rendeu 30, outro 60 e outro 100. E dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando se acharam a sós, os que o cercavam e os 12 indagaram dele o sentido da parábola. Ele disse-lhes: a vós é revelado o mistério do reino de Deus, mas aos que são de fora, tudo se lhes propõe em parábolas. Desse modo, eles olham sem ver, escutam sem compreender, sem que se convertam e lhes seja perdoado. E acrescentou: não entendeis esta parábola? Como entendereis então todas as outras? O semeador semeia a palavra. Alguns se encontraram à beira do caminho, onde ela é semeada. Apenas a ouvem. Vem Satanás tirar a palavra neles semeada. Outros recebem a semente em lugares pedregosos. Quando a ouvem, recebem-na com alegria, mas não têm raiz em si, são inconstantes e assim que se levanta uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, eles tropeçam. Outros ainda recebem a semente entre os espinhos, ouvem a palavra, mas as preocupações mundanas, a ilusão das riquezas, as múltiplas cobiças sufocaram-na e a tornaram infrutífera. Aqueles que recebem a semente em terra boa, escutam a palavra, acolhem-na e dão fruto, 30, 60 e 100 por um. A lâmpada. Dizia-lhes ainda: traz-se porventura a candeia para ser colocada debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não é para ser posta no candeeiro? Porque nada há oculto que não se deva ser descoberto, nada secreto que não deva ser publicado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ele prosseguiu: atendei ao que ouvis. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, se lhe tirará até o que tem. O grão que germina sozinho. Dizia também: o reino de Deus é como um homem que lança a semente à terra. Dorme e levanta-se de noite e de dia, e a semente brota e cresce sem ele o perceber. Pois a terra por si mesma produz primeiro a planta, depois a espiga e por último o grão abundante na espiga. Quando o fruto amadurece, ele mete-lhe a foice, porque é chegada a colheita. O grão de mostarda. Dizia ele: a quem compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como o grão de mostarda, que quando é semeado é a menor de todas as sementes, mas depois de semeado cresce, torna-se maior que todas as hortaliças e estende de tal modo os seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Era por meio de numerosas parábolas desse gênero que ele lhes anunciava a palavra conforme eram capazes de compreender. E não lhes falava a não ser em parábolas. A sós, porém, explicava tudo a seus discípulos. A tempestade acalmada. À tarde daquele dia, disse-lhes: passemos para o outro lado. Deixando o povo, levaram-no consigo na barca, assim como ele estava. Outras embarcações o escoltavam. Nisto surgiu uma grande tormenta e lançava as ondas dentro da barca, de modo que ela já se enchia de água. Jesus achava-se na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles acordaram-no e disseram-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, cala-te. E cessou o vento e seguiu-se grande bonança. Ele disse-lhes: como sois medrosos, ainda não tendes fé? Eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si.
Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem?